Olá, a paz, seja bem-vindo a mais um estudo bíblico. Se você acabou de chegar por aqui e ainda não assistiu os outros estudos, no final do vídeo vai ter essa opção para você, tá bom? Mas não deixa de assistir. Aproveita e antes de começar, já deixa um like aqui para mim, isso ajuda o vídeo a chegar em mais irmãos em Cristo. E se você for uma mulher e quiser participar do nosso grupo de estudo bíblico no Telegram, é só ir aqui na descrição do vídeo, né, e clicar lá na opção e você já começa a participar, tá? Lá você vai encontrar vários materiais para estudo, vai ter enquete, vai ter quiz, vai ter sorteio, prêmios, então vem estudar a Bíblia junto comigo. Então é isso, gente. Vamos começar o nosso estudo. Nós estudamos Gênesis 1 e 2 nos vídeos anteriores e falamos sobre a criação e a humanidade, né? Então foi possível a gente conhecer um pouco mais sobre Deus, sobre tudo que Ele criou e sobre nós mesmos. Nesse momento da criação que nós estudamos anteriormente, né, o ser humano ainda não havia caído no pecado. Então nós vivíamos, né, na criação original, no estado original de criação. E é bonito ver como Deus fez todas as coisas e como Ele teve um cuidado especial com a humanidade, né? Fomos feitos à imagem de Deus, conforme sua semelhança, recebemos o governo sobre todos os animais da terra e sobre a própria terra. Deus nos colocou em um jardim, né, onde nós só necessitaríamos de cultivá-lo. E assim se deu o início da história humana. A única regra, gente, a única limitação que Deus nos deu foi não comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. E o nome dela é autoexplicativo, né, como tudo que Deus nomeia em sua criação, né? Então hoje nós vamos dar a sequência final, né, nesse relato inicial da criação e de como se iniciou a história da humanidade. Em Gênesis 3 a gente vai ver sobre a queda, né, do ser humano no pecado e vamos entender, né, como chegamos ao estado que estamos hoje. Esse capítulo ele pode ser dividido em 3 atos, né? O primeiro é o engano, o segundo a desobediência e o terceiro as consequências. Nós podemos ver neste capítulo uma série de acontecimentos que levaram, né, os nossos patriarcas Adão e Eva a pecarem quando eles ainda estavam no estado original de pureza e inocência, né, repleto das promessas de Deus. A desobediência e o pecado escureceram a nossa história, né, a história da humanidade. Mesmo Adão e Eva sendo moralmente honestos, eles receberam o poder de escolha e estavam sujeitos ao poder do tentador a qualquer momento. Por isso, o teste ele foi inevitável. O jardim, gente, era uma criação primorosa, cheia de provisões abundantes, eles tinham tudo o que eles precisavam. O meio ambiente do homem nada deixava a desejar. E assim, de tudo que tinha sido criado, né, para que o homem usufruísse, ele só tinha uma proibição, né, somente uma limitação que foi feita tanto ao homem quanto à mulher, que era a seguinte, né, Deus permitiu que tanto o homem quanto a mulher, né, comessem de todas as árvores do jardim, com exceção do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, era somente desta árvore, o homem não podia comer. Então, para mim, como eu disse no estudo anterior, era algo muito simples de se fazer. Você tinha inúmeras opções de fruto, como nós vemos hoje mesmo. A gente sabe que a gente tem inúmeras, especialmente aqui no Brasil, a gente tem muitas opções de frutas, e somente uma era proibida. Então, enfim, foi algo bem simples, né? Algo simples de se obedecer. Agora, antes da gente dar início ao estudo, eu quero responder uma pergunta que normalmente eu escuto, né? Mas por que Deus foi colocar essa árvore lá, se já sabia que o homem, né, iria pecar? Na verdade, gente, Deus, ele não criou robôs, né? Então, assim, ele nos deu a opção de obedecer ou não a ele, de amar ou não ele. E para que isso acontecesse, né, para que a escolha pudesse vir a acontecer, precisava haver uma limitação. Era necessário. Eu acho que a gente faz a pergunta errada. A pergunta certa seria: por que a Eva e Adão, né, mesmo tendo tudo o que queriam, sabendo quem era Deus, eles tinham contato
Eles estavam literalmente na presença do Senhor, né, toda a viração do dia. Então, por que eles resolveram fazer a única coisa que Deus pediu a eles para não fazer, né? E Deus é tão bom que antes deles pecarem, mesmo Deus tendo criado a árvore e tudo mais, ele já tinha, né, o plano da salvação todo orquestrado. Então, assim, não dá pra gente dizer que Deus não é bom, tá? Deus é muito bom. Agora, sem mais delongas, vamos iniciar o nosso estudo. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher: Foi isto mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Gênesis 3:1. Essa é a primeira vez que nós lemos, né, a menção à serpente no relato aqui bíblico. Então, a gente precisa entender quem seria a serpente. Lá em Apocalipse, a gente tem mais uma referência a respeito dela, né? Que diz assim: aquela antiga serpente, o diabo, Satanás, que engana todo mundo. Então, nós podemos compreender que essa serpente que apareceu no jardim, ela foi usada por Satanás, né? Então, Satanás se transvestiu de serpente, usou da imagem dela, da astúcia dela, né? E da convivência dela com o ser humano para estar ali, né, e plantar o seu engano, né, e tentar Adão e Eva. Então, na narrativa de Gênesis, né, nós vemos que Satanás ele foi apresentado como um dos animais que era muito mais sagaz do que os outros, né? A palavra hebraica utilizada para sagaz, ela contém a ideia de astúcia excepcional. Inclusive, nessa tradução que a gente acabou de ler, ele usa a palavra astuto, né, e não sagaz. Algumas lendas rabínicas, elas dizem que a serpente andava ereta, assim como o ser humano, sabe? Eu vou deixar uma imagem aqui que já deve estar aparecendo no vídeo para vocês terem uma ideia de como seria isso. E ela tinha o poder de falar e falava livremente com sua vítima. Então, assim, Eva não foi pega de surpresa quando a serpente começou a falar, porque aparentemente era algo comum, né? Nós podemos ver que não houve, assim, um susto ou algo, meu Deus, a serpente está falando, um animal está falando, não. Parecia ser algo comum que o animal falasse. Agora, assim, nesse momento do relato, nós não vemos, né, a referência de que a serpente era Satanás. Mais tarde é que a exegese vai identificar a serpente como o diabo, como a gente vai ver em Apocalipse e em vários outros livros. E é justamente vendo os relatos bíblicos que vão vir depois desses que a gente consegue concluir que a serpente ela foi um instrumento especialmente escolhido por Satanás, né, para esse teste com a humanidade. Na verdade, eu diria para essa tentação, né, para com a humanidade. Agora é interessante a gente começar a notar que a serpente ela começou a conversa com uma expressão de surpresa. Não comereis de toda a árvore do jardim, né? Aquele estado de surpresa. Não acredito que Deus não deixou vocês comerem das árvores do jardim. Foi quase que isso, né? E depois ela passou a citar de forma errada a ordem original de Deus, né? Tornando ela absurda. Então, assim, tipo, não acredito. Deus fez isso com vocês. Foi mais ou menos essa a ideia. E a proibição original, ela estava relacionada só com uma árvore, mas a serpente disse de toda a árvore, né? Ou seja, ela ampliou essa limitação. A ordem original que Deus havia dado para os seres humanos, ela era permissiva, porque ele começou dizendo que o ser humano podia comer de todas as árvores, exceto de uma, mas aí a serpente ela já vem no caminho contrário, né? Fazendo com que essa ordem pareça negativa, restritiva demais, sabe? Então, a gente tem que tomar cuidado, porque essa é uma das artimanhas do diabo para nos enganar. A serpente, né, ela usou o método de engano com Eva, que foi distorcer o significado da proibição de Deus e então ridicularizá-la, né, em sua nova forma. Ele procurou abalar a fé da mulher, né, semeando em sua mente dúvidas, suspeitas e falsos quadros do Todo-Poderoso e seus motivos. Foi uma tentativa deliberada de desacreditar aquilo que Deus havia falado. A gente tem que tomar muito cuidado, gente. Quando a fé falha, o firme fundamento da conduta moral, ele entra em colapso também. Então, só falta um passo pequenininho para a gente chegar na incredulidade, né? E para a gente se jogar no pecado e na desgraça como Eva fez.
Então, assim, cuidado, né, com aquilo que o diabo coloca na sua mente. Nesse estudo eu vou estar falando muito sobre nós também, porque ele traz muitas lições importantes, tanto de como o diabo age, como de como nós não devemos agir. Então, assim, eu vou estar sempre colocando isso em evidência, tá? Durante a leitura dos versículos, porque é muito importante. Mas vamos seguir, né? Respondeu a mulher à serpente: podemos comer do fruto das árvores do jardim. Mas Deus disse: não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele, do contrário, vocês morrerão. Gênesis 3, do versículo 2 ao 3. Então, Eva, mesmo sabendo, né, que a serpente ela tinha falado algo errado em relação à ordem de Deus, ela deu atenção àquilo que a serpente tinha falado e começou a dialogar com ela, né, entrar em uma conversa com a serpente. Essa primeira pergunta da serpente, ela parece uma pergunta inocente, né? Mas ela já começou aí a enganar a mulher, né? Fazendo com que ela citasse também de forma errada a ordem que Deus deu. Eva acabou fazendo 2 alterações aí na ordem de Deus, né? Assim como a serpente. A primeira foi que ela acabou tornando a proibição mais forte do que era, né? Porque ela disse que Deus mandou ela nem tocar na árvore. E isso não é verdade. A ordem de Deus não falava sobre não tocar na árvore. No entanto, ela também, né, acabou diminuindo, deixando o castigo um pouco mais fraco, porque ela trocou o certamente morrerás de Deus por o para que não morrais. Então, assim, talvez até sem perceber, ela tornou, né, a ordem de Deus irracional e o castigo uma mera possibilidade, em vez de ser um resultado inevitável. Porque como a gente estudou semana passada, certamente é tipo assim, certeza, com certeza vocês vão morrer. E aí, para que não morreis, dá a sensação de que seria algo venenoso, talvez. E aí podia haver, né, o resultado de morte se comesse. Então, na minha opinião, assim, isso demonstrou para o inimigo a fraqueza de Eva em relação ao que ela tinha ouvido de Deus, né? Porque, assim, se ela tivesse citado a ordem do jeito correto, né? E tivesse confiado na palavra de Deus, o inimigo, ele não ia ter conseguido prosseguir com a intenção dele, né? Não ia ter conseguido fazer Eva ser enganada. Conversar com o tentador é sempre perigoso, sabe? Inconscientemente, Eva ela estava revelando um desejo de entrar num acordo com ele. E ela não tinha a vantagem das palavras usadas por Jesus, por exemplo, quando ele foi tentado pelo diabo no deserto. Ela era inocente, ingênua, talvez confiante demais. Não servia de parceiro assim para um antagonista ali, para fazer um debate com o diabo, né? Talvez ela tenha tido até uma boa intenção, ela não quis ficar de lado e ver Deus sendo deturpado, então ela tentou, né, com coragem, corrigir a declaração da serpente, mas ela citou a proibição de Deus de maneira errada, acrescentando a palavra não tocareis e tudo mais que a gente falou, e isso acabou mostrando uma fraqueza dela para o inimigo. Mas vamos ver o que é que acontece em seguida. Disse a serpente à mulher: certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que deles comerem, seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. Agora a serpente ela começa a contradizer, né, tudo que Deus falou. Então, quando Deus disse assim, certamente morrereis, a serpente troca por de maneira nenhuma morrereis. E não só isso, né? Ela adiciona aí 2 aparentes vantagens, né, para convencer Eva e Adão a comerem da maçã, do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Ela diz primeiro que os olhos deles vão se abrir e segundo que eles vão ser como Deus, conhecedores do bem e do mal. Mas vamos ver esses aspectos de forma mais detalhada, né? Essas palavras que a serpente usou, de maneira nenhuma morrereis, elas são muito enfáticas. Ela contradisse, né, diretamente a declaração de penas de morte que Deus ecoou, né, que Deus declarou. E ela conseguiu, assim, de forma hábil, remover a causa do medo que pudesse ter no coração de Adão e Eva, antes de contar para ele as vantagens, né, que eles poderiam obter ao desafiar o decreto divino, né, e comer da árvore. Então, o diabo ele concentrou seu ataque incitando esse ressentimento de Adão e Eva contra a restrição de Deus, causando neles um desejo assim de poder. Ele dava a entender que Deus estava usando, né, essa finalidade da morte como um dispositivo, como uma forma de sonegar
à humanidade a descoberta de algo incrível, porque ele usa, né, se abrirão os vossos olhos, como se Deus estivesse impedindo eles de possuir um bem que eles tinham direito de ter, né? A serpente, ela estava acusando Deus de motivo impróprio, de egoisticamente manter o homem em nível de existência inferior, por exemplo. O verdadeiro destino do homem, a serpente, ela indicou, né, ali para Eva e Adão que era ser como Deus. A característica principal do ser divino era o poder de saber o bem e o mal. Este saber ele não era conhecimento abstrato, mas a habilidade prática de saber todas as coisas, inclusive a inteligência de inventar e estabelecer padrões éticos, por exemplo. Quando ele diz, vossos olhos serão abertos, suas palavras elas significaram mais do que Eva ouviu. Num certo sentido, seus olhos, né, foram abertos porque a mulher adquiriu uma experiência terrível de bem e mal. Mas a serpente ela foi cuidadosa em esconder esse resultado, né, de Eva. Mas o argumento mais poderoso do sedutor, né, foi a afirmação de que eles serão como deuses. Mais do que depressa, ele deu a entender que o grande desejo do homem de ser igual a Deus foi frustrado por ordem divina. Ele acusou o Criador, né, de egoísmo e falsidade maliciosa. Para finalizar as explicações desse versículo, gente, há um entendimento que diz assim, que nem Deus, nem o homem são autores do pecado, pois este é algo que vem de fora, mediante a serpente. A gente pode observar que a tentação ela está associada à dúvida relativa à palavra de Deus. Deus disse, né? São estes os estágios da tentação. Primeiro, a curiosidade e a desconfiança despertadas em Eva. Segundo, a insinuação da tríplice dúvida com referência a Deus, ou seja, sua bondade no tocante à restrição, sua retidão relativamente à afirmação de que morreriam e, por fim, a sua santidade quando Satanás assevera que, ao contrário de morrerem como Deus, eles seriam conhecedores do bem e do mal. Essa tríplice dúvida ela conduz ao terceiro ponto, que é a incredulidade. E ela acaba levando o homem, né, o quarto ponto, que é a desobediência. Mas vamos seguir na palavra. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar e era atraente aos olhos e, além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e o deu ao seu marido, que comeu também. Gênesis 3:6. Então agora a gente consegue ver os 3 pontos, né, que desencadearam desejo no coração da mulher de desobedecer à ordem de Deus. Primeiro, ela viu que a árvore parecia agradável ao paladar. Segundo, era atraente aos olhos. E terceiro, desejável para dela se obter conhecimento. Então, quando a mulher viu que a árvore era boa para comer, a sua imaginação e seus sentimentos eles foram totalmente conquistados. E a queda de Eva ela foi seguida pela de Adão. A história de toda tentação e de todo pecado é a mesma. O objeto externo da atração, a agitação exterior da nossa mente, o aumento e o triunfo do desejo ardente, né? Terminando na degradação, na escravidão e na ruína da alma. Gente, o diabo é astuto, ele não brinca em serviço. Os argumentos que ele usou atraiu a mulher em 3 faces da sua natureza, né? Primeiro, a fome física foi estimulada, porque aquela árvore ela era boa para se comer. Em seguida, o aspecto estético ele também foi provocado, né? Pois era agradável aos olhos, então houve uma cobiça ali dos olhos, né? E em terceiro, a capacidade de sabedoria e poder foi atiçada, porque era a árvore desejável para dar entendimento, o que incluía a habilidade de dominar os outros, de ter poder, né? Então, o conhecimento, ele gera poder. E isso também foi algo que atraiu a mulher a comer o fruto e desobedecer a Deus. Então, a ordem de Deus foi desobedecida e, incrivelmente, seu marido a seguiu na desobediência. A frase, né, que fala assim, vendo a mulher, tomou e comeu e deu, esses verbos são fortes e contam a história de maneira viva e clara. Algo aconteceu no raciocínio da mulher. Gradualmente o fruto tomou novo significado. Ele era atraente aos olhos, de bom paladar e poderoso para conceder nova sabedoria. Ela deu mais um passo, né, no campo da autodecepção. Além de querer provar o alimento que era delicioso e atraente, queria também o poder. Ela cria que esse fruto poderia satisfazer todos os seus desejos. O próximo passo foi automático e imediato, né? Ela tomou e comeu. O tentador ele já não era mais necessário depois desse momento. Eva assumiu a tarefa de apresentar o bem recomendado fruto a seu marido e ele também comeu. É interessante que Eva ela teve um diálogo com a serpente até o ponto de que ela foi sendo ali, né, levada pela tentação. Mas a gente não tem um relato sobre o porquê de Adão ter comido
desse fruto desobedecido a Deus, né? Ele simplesmente aceitou o fruto que foi ofertado pela sua mulher, mesmo sabendo que estava em desobediência a Deus. Então ali é claro que não, ao contrário de Eva, Adão ele não foi enganado, tá? Ele sabia que aquilo ali era errado, que não era o que Deus queria para ele, mesmo assim, ele aceitou o fruto e comeu. Então a gente não tem bem claro qual foi a motivação de Adão em comer desse fruto, mas com certeza foi uma motivação pecaminosa também, assim como a de Eva, né? Já que outro tipo de motivação levaria, né, alguém a desobedecer a uma ordem de Deus? Agora vamos seguir na palavra. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Gênesis 3:7. Então aqui a gente vê que a promessa do diabo ela se cumpriu imediatamente, né? Eles receberam instantaneamente a percepção do bem e do mal. Mas o que eles viram foi muito diferente do quadro colorido, né, que a serpente pintou. Houve um rude despertar da consciência e eles viram sua nudez, tanto espiritual quanto física. Daí nasceu a vergonha e o medo. Isso fez com que eles tentassem, né, se cobrir e acabaram fazendo ali aventais com folhas para tentar ocultar o seu corpo, a sua vergonha, né, de alguma forma. É interessante a gente notar, gente, que quando eles perceberam que eles estavam nus, né, que eles começaram a sentir a sua miséria, eles não procuraram a Deus para ter uma solução, né? Também eu vejo aqui que não houve arrependimento, assim. Eles só procuraram de alguma forma se esconder aquilo que estava descoberto, a sua vergonha, o seu pecado, sabe? Mas eles não procuraram a ajuda de Deus para nada, eles tentaram fazer isso por conta própria. Mas vamos lá seguir na palavra. Ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor Deus que andava pelo jardim quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem perguntando: Onde está você? E ele respondeu: Ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu, por isso me escondi. Gênesis 3, do 8 ao 10. Então, mesmo já sabendo que o ser humano ele já havia pecado, porque Deus é onisciente e sabe de todas as coisas, ainda assim ele apareceu da mesma maneira que antes, expressando os conhecidos sons de bondade dele, e ele estava andando de alguma forma auditível, tá? Ele não estava correndo apressadamente, como se ele tivesse, né, com raiva ou alguma coisa assim. Não, ele estava andando tranquilamente ou fazendo-se, né, ouvir os seus passos, porque a gente sabe que Deus é espírito, mas ele tem todo o poder, né, para fazer com que o ser humano conseguisse ouvir que ele estava se aproximando. Só que Adão e Eva, provavelmente motivados, né, pela vergonha, pelo remorso, pelo medo, pelos sentimentos de culpa, eles tentaram se esconder ali da presença de Deus, que era tão apreciada por eles antes, né? Deus sempre descia na viração do dia ou para ficar melhor de entender, né, no anoitecer. Mas eles até podiam tentar se esconder de Deus, né? Só não tinham como escapar dele. Deus é amoroso e justo, gente. Então ele não ia passar por cima da desobediência de Adão e Eva, né? Mas também não ia os abandonar. Eles eram seus e a sua santidade ela tinha de vir revestida de amor para buscá-los, encontrá-los e julgá-los. Antes, né, a aproximação de Deus ela trazia alegria para Adão e Eva, mas agora o terror, o pavor, né, estavam paralisando eles. E embora o Senhor não estivesse se aproximando deles com trovões, nem os chamasse asperadamente, eles se esconderam. Agora, quando Deus pergunta onde estás, ele não fez essa pergunta para saber o paradeiro dele. É o que a gente costuma chamar de pergunta retórica, né? Quando você já sabe a resposta. Mas o que Deus queria era induzir o homem, né, a responder e fazer com que tanto Adão quanto Eva saíssem do esconderijo por sua própria vontade, né, e confessassem assim o que eles estavam sentindo e por que eles estavam se escondendo. Então Adão responde, né, esclarecendo o motivo deles terem se escondido. Nós podemos notar aqui também, né, que comer do fruto da árvore não fez o do homem e da mulher semelhantes a Deus, como sugeriu a serpente, né, mas comprometeu a sua verdadeira essência de ser homem, né, de ser humano diante de Deus. Deus conhece o bem e o mal da perspectiva da bondade divina e soberana, mas o ser humano, né, ele como homem, ele depende de Deus. Então, só pode conhecer o bem e o mal da perspectiva da obediência à vontade de Deus ou da perspectiva da desobediência,
que é a rejeição da vontade expressa de Deus. O alcance do homem ao estado divino só o lançaria no papel da desobediência. Então, por consequência, seu conhecimento do bem e do mal estavam misturado com culpa e medo. A consciência, quando ela é despertada com relação ao pecado, ela traz a consequência da vergonha, que leva ao temor e à tentativa de esconder-se, né? Mostrando claramente a natureza caída da humanidade, desde então até hoje. Mas vamos seguir na palavra. E Deus perguntou: quem lhe disse que você estava nu? Você comeu do fruto da árvore da qual lhe proibi comer? Disse o homem: foi a mulher que me deste por companheira que me deu do fruto da árvore e eu comi. O Senhor Deus perguntou então à mulher: que foi que você fez? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Gênesis 3, do 11 ao 13. Nesse versículo, Deus já começa dando a oportunidade ao ser humano, né, de confessar o seu pecado e entrar em arrependimento. Mas é interessante, gente, que em todo o relato eles não se arrependem, né? Então, a falta de arrependimento, ela vem desde o princípio, né? A gente não consegue, né? A gente prefere fazer igual Adão e Eva e sair jogando a culpa um no outro, como nós vamos ver aqui. Mais uma vez, a pergunta de Deus, né, já era retórica. Ele já conhecia a resposta, uma vez que esse conhecimento ele só podia vir de uma forma e era eles tendo comido, né, da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, como eu falei, né, Deus estava fazendo essa pergunta para dar oportunidade a eles de fazer uma confissão completa de sua desobediência e para expressar o arrependimento. O homem, ele foi incapaz de negar a acusação, né? Então, ele procurou se justificar colocando a culpa principalmente na mulher, né? Mas também em Deus, porque ele diz que a mulher que tu me deste, a mulher que o Senhor me deu. Então, assim, de certa forma, ele também culpou a Deus por ter lhe dado a mulher que o fez pecar, tá entendendo? Então, ele botou a culpa tanto em Deus quanto na mulher. Já a mulher, né, Eva, ela também tentou, assim, se escapar da responsabilidade, dizendo que foi a serpente que a enganou. Esse enganou aqui, né, ele está relacionado a ela ter sido persuadida por mentiras agradáveis, né? Mas assim, gente, ainda que a gente possa concluir que realmente Eva foi enganada, ela deu a oportunidade de ser enganada, né, já que ela entrou ali no papo da serpente e também isso não tira dela a culpa, né, por ter comido do fruto, já que a serpente não enfiou a fruta na boca dela, ela foi lá, pegou e comeu, então ela fez uma escolha. A escolha não foi da serpente, até a serpente só tentou ela que escolheu comer do fruto. Então, assim, muita gente pode dizer, eles só comeram de uma fruta, o que que tem? Mas, gente, não foi só isso, né? Eles tiveram mais amor por si mesmos, foram egoístas, desonraram a Deus, né? Foram ingratos a Deus como seu benfeitor, desobedeceram descaradamente a uma ordem divina, né? Daquele que havia criado eles e dado tudo a eles. Então, assim, eles confiaram mais na palavra de uma serpente do que na palavra de Deus. Agora vamos seguir para os próximos versículos. Então o Senhor Deus declarou à serpente: já que você fez isso, maldita é você entre todos os rebanhos domésticos e entre todos os animais selvagens. Sobre o seu ventre você rastejará, e pó comerá todos os dias da sua vida. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça, e você lhe ferirá o calcanhar. Gênesis 3, 14 ao 15. Agora a gente vai ver o julgamento e o castigo de Deus sobre cada um deles, né? Aí começar pela serpente. E é interessante a gente ver que Deus, ele não pergunta à serpente por que ela fez aquilo. Então, há um mistério aí, né? Já que para Adão e Eva ele dá a oportunidade de confessarem e se arrependerem. E para a serpente nós não vemos essa mesma oportunidade, não. Então Deus, né, como justo juiz, ele vai e pronuncia a condenação dela, que ela será amaldiçoada acima de todas as criaturas. De um ser assim de modelo de graça e elegância, ela se tornou um símbolo de tudo que é odioso, repugnante e inferior. A frase pó comerás, ela pode ser equivalente a tu serás humilhada. Então, daquele momento em diante, né, ela passou a rastejar no pó e até alimentar-se dele.
Ela ia rastejar pela vida fora na desgraça e o ódio seria a sua poção vindo de todas as direções. Muitos a considerariam para sempre como o símbolo da degradação daquele que tinha injuriado a Deus. Além de representar a raça da serpente, ela também representaria o poder do reino do mal. Enquanto houvesse vida, os homens a odiariam e procurariam destruí-la. Já que Deus também decreta, que colocaria a inimizade entre a descendência humana e a descendência da serpente. Essa fala de Deus, na verdade, ela é uma profecia, da luta contínua entre os descendentes da mulher e os descendentes da serpente para se destruírem mutualmente. Nós podemos dizer, que Deus faz isso deixando a serpente e a sua semente a influência de sua própria corrupção. É importante que a gente entenda que essa descendência da serpente, ela não se trata só dos espíritos maus, dos anjos caídos, mas também dos seres humanos maus. Quando Deus fala aqui, que o descendente da mulher feriria a cabeça da serpente e ela lhe feriria o calcanhar, a gente está se tratando aqui do que nós denominamos como proto-evangelho, que é a primeira referência feita ao plano da salvação de Deus, ou seja, a vinda de Cristo para salvar a humanidade, e levar a gente de volta ao estado original que Deus nos fez. Mas sigamos na palavra. À mulher, ele declarou: multiplicarei grandemente o seu sofrimento na gravidez. Com o sofrimento você dará à luz filhos, seu desejo será para o seu marido e ele a dominará. Gênesis 3,16. Então aqui Deus já dá início ao julgamento e castigo de Eva. Mesmo ela tendo alegado ter sido enganada pela serpente, Deus a julga como culpada também. Então os 4 castigos foram, o primeiro, o aumento do sofrimento, durante a gravidez, depois o sofrimento ao dar à luz, terceiro, o desejo dela seria agora para o marido e quarto, o marido a dominaria. Bom, então essa palavra usada, para dizer que tanto a gravidez quanto o parto seriam acompanhados de dores, no original ela descreve dores físicas e mentais. Eva, ela realizaria seus anseios e desejos femininos, mas não sem agonia. Em outras palavras, como esposa e mãe, estaria sujeita à disciplina de Jeová. Alguns estudiosos tratam essa parte do castigo que Deus deu a Eva, de que ela teria desejo pelo marido e ele a dominaria, como uma repreensão à sua decisão de buscar independência, Então, assim, ela seria dependente do marido justamente porque ela tomou essa decisão de comer do fruto sozinha, E em seguida deu ao marido, tomando ali a decisão de entrar no pecado, sendo, digamos assim, a protagonista da queda da humanidade. Então, ela tomou a frente nessa decisão e em seguida ofereceu ao marido, que fez a mesma coisa. Sendo sincero, o que a gente pode ver aqui é que houve uma falta de comunhão entre eles, Eva, ela não buscou a opinião do marido para que juntos eles resolvessem se comeriam ou não do fruto. Ela simplesmente acreditou que aquilo era bom para ela e ela comeu do fruto e em seguida ofereceu para o marido, mas não houve assim uma combinação entre eles de pensar e de tentarem agir em comunhão, sabe? Não houve isso. E agora vamos ver, como foi o julgamento e a condenação do homem. Sigamos na palavra. E ao homem declarou: visto que você deu ouvidos à sua mulher e comeu do fruto da árvore da qual eu lhe ordenara que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Com sofrimento você se alimentará dela todos os dias da sua vida. Ela lhe dará espinhos e ervas daninhas, e você terá que alimentar-se das plantas do campo. Com o suor do seu rosto você comerá o seu pão, até que volte à terra, visto que dela foi tirado, porque você é pó e ao pó voltará. Gênesis 3, 17 ao 19. Então, Adão também foi considerado culpado no julgamento de Deus, e os 4 castigos que Deus lhe deu foi: primeiro, a terra é maldita por causa dele. Segundo, com sofrimento ele passaria a se alimentar da terra todos os dias da sua vida. Terceiro, com o suor do rosto dele ele comeria o pão, então ele precisaria suar para se alimentar. E quarto, até que volte à terra, ou seja, a morte entrou na história da humanidade devido ao pecado de Adão e Eva. No entanto, esse foi um castigo específico, pelo ato de Adão, pelo pecado de Adão. Então, como a gente viu, nos estudos anteriores, o trabalho ele foi dado como um bem, algo bom para o homem, para que ele tivesse uma ocupação.
No entanto, ele não precisava se esforçar em fazer, não precisava dar o seu suor, o seu sangue para conseguir algo da terra, né? Então, quando Adão cai, a terra ela é amaldiçoada, o solo muda e ele passa a ter que arar o solo, sabe, trabalhar no solo de forma pesada para poder conseguir obter dele alimento, o que não acontecia antes da queda. Outra coisa que a gente pode observar é que os espinhos e cardos, eles não são um resultado natural da terra, né? Mas são procedentes do pecado de Adão e fazem parte do castigo. Então, inicialmente, quando Deus criou tudo, não havia espinhos nem cardos na terra. Então, assim, a gente pode ver que os primeiros castigos que Deus deu, né, para Adão, eles estavam relacionados a coisas que ele gostava, que eram benéficas para eles, coisas boas que se tornaram pesadas. Assim como para Eva também, né? Eram coisas boas que se tornaram pesadas para ela depois do castigo. Agora, se tratando do último castigo que Deus lançou sobre Adão, ele tornou, no caso, o ser humano mortal, né? Então, mesmo que eles não tenham morrido ali no momento que comeram do fruto proibido, e também Deus não disse que a morte seria instantânea, né? Houve ali uma mudança, uma transformação que geraria a morte tanto espiritual quanto física do ser humano. A desobediência de Adão e Eva fez com que se quebrasse, né, aquela união que existia entre eles e Deus, e eles se tornaram responsáveis por toda a miséria desta vida e pelas dores do inferno assim para sempre, né? Esse é um capítulo muito triste da história da humanidade, porque ele dá o único relato verdadeiro da origem de todos os males físicos e morais que existem no mundo, né? Sustenta o caráter moral de Deus e mostra que o homem feito reto caiu ao não ser capaz, né, de resistir a uma leve tentação, e assim se tornou culpado e miserável, mergulhou toda a sua posteridade, né, sua descendência, no mesmo abismo. Mas a graça de Deus, ela é tão abundante, né, e surpreendente, que mesmo naquele momento Deus deu a promessa de um Salvador, através, né, de um descendente de Eva, que hoje nós sabemos que é Cristo. Para finalizar esse versículo, eu acho importante que a gente entenda assim que a primeira morte que o homem sofreu foi a morte espiritual, né, que é a separação do ser humano de Deus. Mas sigamos na palavra, amém? Adão deu à sua mulher o nome de Eva, pois ela seria mãe de toda a humanidade. O Senhor Deus fez roupas de pele e com elas vestiu Adão e sua mulher. Gênesis 3, do 20 ao 21. Então, dá-se a entender aqui que Adão teve esperança, né, quando Deus profetizou a respeito do descendente que viria da mulher e destruiria a serpente. Então, ele vai e muda o nome, né, de mulher para Eva, que significa vida. Então, como a gente sabe, né, toda a vida se originou da primeira mulher. Ela foi a mãe de todas as pessoas e, portanto, a mãe de cada clã e de cada povo. De acordo com o propósito divino, a vida deve continuar, ainda que a sentença de morte tenha sido declarada, que no caso é, e ao pó voltarás. Então, a vida, ela segue, mas ela tem um fim, né? E, infelizmente, isso não foi imputado, né, por conta do pecado. Prover roupas para Adão e Eva, né, foi mais um ato misericordioso de Deus. Então, ele fez ali túnicas de pele para eles. E essas vestes, elas podem ter vindo de animais sacrificados, ainda que o texto ele não seja específico, né? Nesse caso, então, a gente pode dizer que esse é o primeiro vestígio da exigência divina de uma vítima sacrificial que ofereça uma cobertura, né? Ou que a gente vê mais à frente, uma propiciação pelos pecados, que seja capaz de promover a reconciliação, né, entre Deus e os homens e limpá-los de todo o pecado, assim como Cristo faz, né? Então já é uma referência ao sacrifício que Jesus faria. Pode-se considerar assim. Agora vamos seguir nas Escrituras. Então disse o Senhor Deus: agora o homem se tornou como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Não se deve, pois, permitir que ele também tome do fruto da árvore da vida e o coma, e viva para sempre. Por isso o Senhor Deus o mandou embora do jardim do Éden para cultivar o solo do qual fora tirado. Gênesis 3, do 22 ao 23. O que muitas vezes nós vemos como uma maldade ou injustiça de Deus, né, ao expulsar eles do jardim, na verdade foi um ato de misericórdia. Era necessário que Deus não permitisse que o homem rebelde ele tivesse acesso à árvore da vida, né? Então, com cuidado amoroso, Deus afasta Adão e Eva do fruto que os tornaria imortais. Isso faria com que se perpetuasse a terrível condição, né, para o qual o pecado nos levou.
Ou seja, se Deus não tivesse feito isso e eles tivessem comido também da árvore da vida, nós estaríamos eternamente condenados a estar imersos ao pecado e ao mal. Então não teria como haver, né, a redenção que vem por meio de Cristo depois, onde todo o mal é excluído das nossas vidas. Graças a Deus que eles foram então expulsos do jardim. É importante que a gente não confunda, tá? Que quando Deus fala assim que o homem agora é como nós, ele não está dizendo que nós somos como Deus, exatamente iguais a Deus. Ele está dizendo que em um aspecto, né, nós somos como ele, ou seja, conhecedores do bem e do mal, tanto que ele dá ênfase a isso. Então, nesse aspecto, nós também somos como Deus, porque conhecemos que existe o bem e o mal. Só que enquanto Deus conhece pela sua onisciência, nós conhecemos porque estamos imersos nisso, praticamos o bem e o mal. E agora vamos para o último versículo. Depois de expulsar o homem, colocou a leste do jardim do Éden querubins e uma espada flamejante que se movia, guardando o caminho para a árvore da vida. Gênesis 3, versículo 24. Os querubins, eles são seres angelicais que representam o poder de Deus, a santidade de Deus, e estão relacionados com o seu trono. Rashi, um intérprete hebreu, ele declara que esses instrumentos, ou esses querubins, eles foram anjos da destruição, com o propósito de destruir qualquer um que procurasse entrar ali no jardim. A palavra hebraica querubim significa figuras divinamente formadas para servirem como mensageiros da divindade, ou como guardiões especiais das coisas sagradas. Em geral, a função deles parece ser a de guardar a sagrada habitação de Deus contra a usurpação e a contaminação. A árvore da vida ela estava perfeitamente segura, com os querubins as guardando no portão. E claro, além deles, o Senhor também havia colocado uma espada refulgente, né? Agora vamos para as nossas considerações finais, amém? Nós vamos aprender um pouquinho mais sobre as lições importantes que nós aprendemos com esse capítulo, para colocarmos isso em prática na nossa vida também. Então vamos lá. Primeiro, Deus não é o autor do pecado, nem tenta as pessoas para que pequem. Esse é o trabalho do demônio. Então o demônio, Satanás, é que é o tentador. Ele caiu em pecado antes da obra de Gênesis, provavelmente. Então, originalmente, ele era um bonito anjo que se regozijava com a criação de Deus, mas ele pecou e foi julgado por Deus. A gente consegue observar que Satanás ele foi até Eva na pele de uma serpente, porque ele é mascarado e não aparece para as pessoas com a sua aparência verdadeira. Em Gênesis 3, Satanás é a serpente que engana. Em Gênesis 4, ele é o mentiroso homicida. E nós temos de ter cuidado para evitar os caminhos enganosos dele. O segundo ponto importante é a gente entender qual é o alvo dele. Satanás ele mira na mente de Eva e consegue enganá-la. A mente humana é uma parte do nosso ser que foi criada à imagem de Deus. Então, assim, Satanás ele ataca Deus quando ataca a nossa mente. Ele é o pai da mentira justamente porque ele usa dessa artimanha, né, para enganar todos. Já se tratando da tática dele, ele sabe que ele não consegue vencer alguém que tem a mente apegada à verdade de Deus. Mas se a mente, né, duvida da palavra de Deus, ela abre espaço para que as mentiras do demônio se instalem. Então o que é que Satanás faz? Ele questiona a palavra de Deus, ele nega a palavra de Deus e depois substitui por suas próprias mentiras, assim como ele fez com Eva. Parte da tática dele também é minar nossa fé na bondade de Deus, assim como ele fez com Eva, né? Ele fez parecer que aquela limitação que Deus havia dado a Adão e Eva era, na verdade, algo ruim, algo egoísta, que Deus estava querendo afastar eles de ter conhecimento do bem e do mal, e que ele estava fazendo isso por não ser bom, por ser mal. Então, quando a gente questiona, né, a bondade de Deus e duvida do seu amor, a gente favorece diretamente a Satanás, porque quando Deus ele nos dá tanto ordens e bênçãos como limitações e obrigações, ele faz isso para o nosso bem. Mas quando a gente duvida disso, a gente abre espaço para que Satanás entre na nossa mente. Já a tragédia é a consequência, né, de nós darmos ouvidos ao diabo e não confiarmos em Deus. Então Eva, ela não devia ter feito isso, não devia ter dado lugar ao diabo, ela devia ter se apegado à palavra de Deus e resistido ao inimigo.
Nós nos perguntamos onde estava Adão durante essa conversa, mas de qualquer forma, Eva ela se afastou da palavra de Deus ao negligenciá-la livremente. Ela acrescentou: nem tocareis a palavra, ela mudou a palavra de Deus de certamente morrerás para que não morrais. Então você vê que Eva ela já não estava com a palavra mais tão viva e tão correta no coração dela, né? Tão presa ao coração dela. E aí, depois que ela dá atenção, né, às palavras de Satanás, começa então a transformação na mente dela. Ela começa a ter cobiça da carne, quando ela nota que o fruto é bom para comer. Ela vem também com a cobiça dos olhos, porque ela vê que é agradável aos olhos, e vem a vaidade, né, o desejo de poder, quando ela fala que é desejável para o entendimento. E é possível a gente ver que é difícil pecar sozinho. Então, o que é que acontece? Ela vai lá e compartilha aquele mal com o marido dela. E Adão simplesmente aceita, ele não fala nada, ele não foi enganado. Como a gente viu, ele só entrou junto com ela nesse mundo de pecado. Será que nós também não fazemos isso de vez em quando? Não questionamos aquelas coisas que nos são oferecidas e que nós sabemos que não provêm de Deus ou que vão contra a vontade de Deus, que desagradam Ele, nós simplesmente aceitamos? É bom a gente sempre, gente, olhar para a nossa vida também com tudo que a gente aprende na Bíblia, né? Para que a gente não venha a errar, para que com os ensinamentos que Deus nos dá através de sua palavra, nós não venhamos a pecar e sim viver uma vida reta diante de Deus. Se tratando da condenação, Deus ele declarou 3 tipos diferentes de condenação. A condenação interna, que foi imediata, né? Foi a perca da inocência e da glória e o sentimento de culpa. Então, eles tentaram cobrir a nudez com vestimentas feitas por eles mesmos, as quais Deus não aceitou. Então, a gente também consegue ver a perda do desejo de ter amizade com Deus, né? Já que eles se escondem quando ouvem Deus se aproximando. Não foi Deus que se afastou do homem de imediato, mas o homem já se escondeu de Deus. Então, a culpa, o temor e a vergonha, eles quebraram a amizade, né? Que Adão e Eva usufruíram antes com Deus, né? Antes da desobediência. E é bom a gente observar também que cresce uma atitude de autodefesa, né? Porque o homem culpa a mulher culpa a serpente, e aí a gente vai vendo aquele ciclo de eu não sou culpado, o outro que é. O que não é muito diferente de hoje em dia, né? A gente tem o costume de culpar o inimigo sobre tudo que acontece nas nossas vidas. Muitas vezes fazemos igual a Adão, culpamos até Deus ou o outro, né, o nosso próximo, e esquecemos de olhar para as nossas próprias culpas, aquilo que nós fizemos, para as nossas ações pecaminosas de desobediência contra Deus. O arrependimento, gente, é a chave para a reconciliação com Deus, sabe? Para que a graça da salvação de Cristo entre nas nossas vidas. E é algo que a gente não viu aqui em Adão e Eva, né? A gente não vê em nenhum momento o arrependimento deles. Já o castigo externo é aquilo que é sentido no corpo, né? Como a serpente que passou a rastejar e comer o pó da terra, como o homem que passou a ter o trabalho muito árduo e comer do seu suor, né? Como a mulher que passou a ter dores na gravidez e durante o parto. Então, são coisas externas que nós sentimos no corpo. Já o castigo eterno foi a inimizade, né, entre a descendência da serpente e a descendência da mulher, que estariam eternamente, enquanto existissem, em pé de guerra, e também a morte, né? A morte é o mais triste, o mais trágico, porque o pecado entrou no mundo e aí a morte também entrou na vida do ser humano. Então, essa quebra, né, que a gente passa a ter vida eterna é somente por meio de Cristo, mas pelo modo natural hoje em dia, né, que seria na verdade antinatural, é que nós vamos viver por pouco tempo, no máximo 120 anos, como Deus diz na Bíblia, e depois nós vamos voltar ao pó, né? Jesus que vem e muda isso pela misericórdia divina. É aí que entra, né, a esperança que tem nesse capítulo 3 de Gênesis, que é justamente o proto-evangelho, né? Quando nós lemos que um descendente da mulher irá pisar na cabeça da serpente. E a gente sabe que foi Cristo que veio e nos trouxe, né, a oportunidade de nos reconciliarmos com Deus, algo que não poderíamos fazer por nosso próprio mérito, só podemos fazer pela graça de Cristo. Foi Ele que conquistou isso para nós e é só por meio dele que nós podemos ser reconciliados com o Pai, né, e voltarmos às nossas origens. Então é isso, gente. Acabamos de finalizar mais um estudo, mas espera um pouquinho. Antes de sair do vídeo, não esquece de deixar seu like, compartilhar,
comentar, sabe? Diz o que vocês estão achando dos vídeos. Se você quer participar do nosso grupo de estudos lá no Telegram para mulheres, é só clicar aqui na descrição do vídeo, você vai encontrar o link. E ao clicar nele, você já pode começar a participar do nosso grupo, tá? Também aproveita para seguir lá no Instagram a página da Com Afeto para Deus. E curte, compartilha, né? Ajuda aí esse vídeo a chegar em mais irmãos em Cristo, amém? Obrigada, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.